Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as 3 melhores dicas de investimentos que eu extraí de Warren Buffett. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu estou agora na estrada, saindo de Omaha, capital do Nebraska, nos Estados Unidos, onde eu estive na conferência anual de sócios do Warren Buffett, e foi de lá que eu extraí essas 3 dicas que eu vou compartilhar contigo ao longo dos próximos minutos. Se isso parece interessante para você, eu te convido a assistir o vídeo até o final, que ele tá muito bacana, se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, aquelas coisas de sempre. E se você quiser ir além, eu criei um e-book, um PDF totalmente gratuito, em que eu não apenas compartilho as 3 mesmas dicas que eu vou dar aqui ao longo desse vídeo, como também mais outras 2 dicas extras para quem quiser ir além aí nos seus conhecimentos, nos seus estudos, beleza? Primeira coisa que eu acho interessante saber é se você conhece Warren Buffett. Então deixa um comentário abaixo dizendo sim ou não. Se você não conhece, tem alguns outros vídeos aqui no canal em que eu falo dessa lenda aí de investimentos. Bom, vamos lá, direto às dicas. Dica número 1, sempre avalie os incentivos. O que significa isso para você, investidor? Isso significa que você sempre deve estar se questionando quais são os incentivos das outras partes numa operação de investimentos, do profissional que te auxilia, da pessoa que está do outro lado te dando dicas, até mesmo às vezes do parente que quer te ajudar com alguma operação de investimentos. Para pegar um exemplo prático, pensa ali no famoso gerente bancário. O principal incentivo do gerente bancário é bater as metas do banco para qual ele trabalha. Então, muitas vezes, para não dizer quase sempre, ele vai te oferecer algum produto com altas taxas embutidas que não necessariamente é o melhor para você, para que ele consiga bater essas suas metas. Outra coisa muito comum em questão de incentivos é quando assessores de investimentos, que são os corretores, aí muitas vezes plugados à corretora XP, oferecem produtos com altíssimas taxas embutidas, como certificados de operações estruturadas, os COIs, que é um produto difícil de entender, mas que dentro dele tem um percentual muito alto de taxas embutidas, que é muito bom para a corretora, que é muito bom para assessor e que não necessariamente é muito bom para você. E de onde que eu tirei essa dica aqui? De um momento da conferência em que Warren Buffett criticou os conselheiros de empresas, falando que muitas vezes eles são desincentivados a darem os melhores conselhos que eles possam dar, porque os melhores conselhos às vezes podem ser estratégias ousadas, que podem não dar resultado, eles podem perder o emprego deles. E por que eles não são incentivados às vezes a inovar, a ousar nos seus conselhos? Porque o salário deles, a remuneração, é algo muito relevante para a vida financeira deles. Ou seja, eles dependem daquilo para viver no padrão de vida que eles vivem, e o que eles mais vão querer é fazer a manutenção do seu emprego, e a manutenção do seu emprego muitas vezes passa por você não dar o melhor de si em questão de inovação. Então, quer complementar? Fazendo um adendo aqui, pessoal, estou dirigindo, então não vou olhar muito para a câmera, mas o Warren Buffett deixou muito claro que essa crítica era mais voltada aos conselheiros que tinham uma remuneração para participar de conselhos que era relevante para a vida deles. Então não era uma crítica geral a todos os conselheiros de empresas dos Estados Unidos, mas sim aqueles conselheiros que na visão deles são a maioria, que tem justamente essa remuneração que é relevante para a vida deles, como o Ramiro daí estava explicando. Perfeito. Então essa é a nossa primeira dica de investimentos aí extraída do mestre Warren Buffett. Deixa eu pegar a segunda aqui. Acho que ficou legal? Ficou legal, ficou ótimo. Pode ir. Dica número 2, tenha sempre as suas expectativas muito bem setadas, muito bem organizadas do mercado financeiro. O que significa isso? Significa você entender que o mercado financeiro não é um local em que você vai enriquecer da noite para o dia, que não existe dinheiro fácil, dinheiro super rápido e nada disso que muita gente tenta vender. Não existe 1,5% ao dia de retorno, 5% ao mês, nada disso. O que existe é um retorno bom, sim, de longo prazo, em especial no mercado de renda variável, mercado de ações, fundos imobiliários, ações de empresas norte-americanas, mas que não dá para esperar algo muito superior aí a 20% ao ano. 20% ao ano é
por acaso, né, o track record do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Então, tudo que você vê de propagandas, etc., que falam em 1,5% ao dia, em 5% ao mês, em 50% ao ano e aí por diante, está certamente com algum problema, aí tem algum furo, algo errado nessa conta. E eu tirei esse conselho de uma pergunta de um jovem gestor de investimentos, nosso colega, que perguntou para o Warren Buffett o seguinte: olha, eu tenho 27 anos, tenho experiência já no mercado financeiro e quero muito ser um gestor, mas eu tô meio que um pouco de pé atrás para começar e eu queria entender como é que foi no teu início, né, Sr. Buffett? Se você tivesse medo também, como é que você sabia que era a hora de começar o seu negócio de gestão de investimentos? E só abrindo um parênteses, tá? Warren Buffett começou o negócio de gestão de investimentos aos 25 anos, quando ele geria algumas partnerships que são equivalentes aí, similares aos fundos de investimentos em ações, e geriu essas partnerships por 13 anos até comprar o controle da Berkshire Hathaway e daí fazer os investimentos através dessa empresa. E a resposta do Warren Buffett foi brilhante. Ele falou, em outras palavras, que ele nunca teve medo de perder dinheiro, porque ele já tinha muita segurança no processo de investimentos que ele seguia. Ele já tinha uma experiência muito boa com Benjamin Graham, que é um pai do value investing. Então ele falou, olha, perder dinheiro nunca tive medo, sabia que eu conseguia fazer um trabalho muito bom no longo prazo. O que eu tinha muito medo era sobre as expectativas dos meus cotistas. Muito medo que elas estivessem desalinhadas com as minhas. Que, por exemplo, eles passassem por um período de mercado negativo, de recessão, de bolsa caindo, e se apavorassem e quisessem vender tudo. Então, por conta disso, Buffett criou uma regra, algumas regras, na verdade, das partnerships deles, que envolvia ele não contar para os investidores onde ele estava investindo, ele abrir a carteira e os resultados e falar com eles apenas uma vez por ano, dentre outras regras, que era para realmente o cara ser desincentivado a investir e só investir com ele aquela pessoa que tivesse muito alinhada com o que o Buffett acreditava. E acabou sendo, né, um retumbante sucesso. As partnerships do Buffett cresceram, se valorizaram uma média de 31% ao ano ao longo desses 13 anos, mais do que a média de retorno do Buffett em frente à Berkshire. E aqui eu abro outro parênteses, porque ele tinha menos dinheiro para investir, então é mais fácil ter retornos maiores um pouco quando o seu capital é menor. Hoje ele tem algumas centenas de bilhões de dólares. E todos os cotistas dessa partnership acabaram ficando muito ricos aí por conta desse resultado brilhante ao longo de 13 anos. Fazendo um adendo, pessoal, essa questão do alinhamento de expectativas vale para tudo no mundo dos investimentos. Se a gente for analisar individualmente o investimento em um único ativo, como em um fundo de investimento, em um título de renda fixa, você tem que entender como ele funciona para estar alinhado com justamente as características desse produto, para não se desesperar daqui a pouco em algum momento de volatilidade, alguma coisa que você daqui a pouco desconhecia, porque se você não souber disso, você não tiver alinhado com as características do produto, ou da sua carteira de investimentos como um todo, ou do gestor que você contratou para cuidar do seu dinheiro, você muito provavelmente vai acabar se desesperando em algum momento pelo seu desconhecimento, pela falta de alinhamento, e consequentemente vai acabar perdendo dinheiro. Então vale para tudo dentro do mundo dos investimentos esse ponto que o Buffett deixou muito claro ao responder a pergunta que o Amir estava comentando. Bom demais. Então vamos lá para a terceira dica de investimentos, a dica final aqui desse vídeo. E a terceira dica é: mantenha a simplicidade. Em vários momentos da conferência, Warren Buffett ressaltou que não existe fórmula mágica para aquilo que eles fazem. Que eles não fazem contas super complexas em relação para medir exatamente qual é a relação de risco e retorno de cada aquisição que eles vão fazer e aí por diante. O que eles fazem é tentar entender qual é o valor de cada empresa que eles compram e perceber se, olha, se ela está sendo vendida por um valor menor do que esse, a gente vai comprar. Ele fala que ele e o Munger, né, que é o sócio dele, o Charlie Munger, tem muito claro na cabeça qual o valor de cada uma das empresas que eles têm em portfólio e que eles analisam para eventualmente fazer uma compra. E que é um range, na verdade, não é um valor exato, não é a R$25 por ação, mas eles têm
uma faixa, né, de preço ideal, e ele tem a dele, o Munger tem a deles, eles discutem aí e fazem as aquisições sem nunca fazer algum comitê de investimentos, algum comitê de gestão de risco e aí por diante. Teve uma fala muito legal do Charlie Munger que ele mencionou que, olha, na verdade, de certa forma, o segredo para o sucesso, qualquer coisa, não só nos investimentos, é muito simples. É você encontrar o que funciona e fazer isso repetidas vezes, né? Então é a questão da simplicidade, não tenta inventar moda. Encontra algo que funcione, que esteja alinhado, né, com o que você precisa, que esteja alinhado com a realidade e faça aquilo repetidas vezes. Não fique procurando o pulo do gato, o segredo, a fórmula mágica, porque geralmente não, isso não existe quando a gente fala do mundo dos investimentos. Então a gente até fala muito aqui no Clube do Valor para os nossos alunos e para diversas pessoas do acrônimo KISS, que é Keep It Simple Stupid. Então não tem mistério, mantenha a simplicidade, porque simplicidade faça com que você consiga ter consistência no longo prazo e consequentemente você aumenta substancialmente, consideravelmente as suas chances de sucesso. Isso aí, então assim fechamos com essas 3 dicas de investimentos que a gente extraiu dessa conferência fantástica do Warren Buffett. Se você gostou desse vídeo, então deixa um comentário abaixo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que quer investir melhor, que quer ir além na sua jornada como investidor, e por que não faça o download desse e-book que a gente desenvolveu aqui com muita dedicação, tá tudo bem explicado, salvo no PDF para você ler e reler quantas vezes você quiser, de forma totalmente gratuita, beleza? E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço aí e até mais.